Presidente, esta comissão é muito importante, o tema é importante. A CID, num país que cobra muitos impostos e tem muitas contribuições, ela foi aprovada ainda no governo do Fernando Henrique Cardoso. E o princípio é de duas faces. Um primeiro, mitigar os problemas ambientais provocados pelo carbono, os efeitos negativos na atmosfera, na crise climática, os prejuízos, portanto, no equilíbrio ecológico, né? E criou, naturalmente, uma fonte de recursos a serem utilizados pelas entidades do Estado brasileiro em função do transporte coletivo. Nem sempre foi tão bem aplicado conforme a lei estabelece. Em todo caso, é um fato consumado e eu não acho que tenha sido negativo, a não ser por um motivo. Tem um lado bom, que é o objetivo expresso na Carta da Frente, assinada pelo deputado presidente que preside, que coordena, que é o deputado Mauro Lopes, que não, o lado bom é da possibilidade da redução de tarifa em tese. O outro lado bom, como eu falei, é que poder mitigar os problemas ambientais e sociais, socioambientais. E a tarifa reduzida e a tarifa zero são aspectos sociais importantes. Qual é o problema com o qual eu não tenho concordância? Todo imposto ou contribuição sobre o consumo, ele acaba sendo regressivo. Aí a gente pode dizer, sim, mas é sobre quem tem carro, não é sobre os pobres que usam trem quebrado, ônibus, metrô, não. Mas a gente sabe que também há de se pensar um processo de investimento e de mudança de qualidade no sistema de transporte coletivo, para que você exija que o cidadão de classe média, inclusive aquele de classe média baixa, que tem um carrinho dos mais baratos, comprado de segunda, com 3 anos de uso, por conta exatamente da crise do sistema de transporte coletivo, que é grande, e que inviabiliza, muitas vezes, a utilização desse sistema. É muito comum ver, em São Paulo, onde eu tive a oportunidade de estudar, viver 5 anos, as pessoas de paletó, gravata, quando você tem intimidade, reconhece nela um advogado, está indo para o seu escritório, às vezes um promotor público, andando de metrô. E tem o direito de deixar o seu carro na sua garagem, ou num ponto próximo à estação do metrô. Mas essa não é a realidade, mesmo em São Paulo agora que se amplia a rede. E na maioria das cidades, a situação é muito caótica em termos do transporte público. Então, por isso, quando a contribuição é sobre o consumo, ela acaba, de certa forma, criando uma dificuldade para aquele professor, aquele biscateiro que conseguiu ter o seu carrinho. Ele vai pagar a contribuição quando encher o tanque. É um problema, que eu acho que é necessário que se discuta esse tema, não é? Bem, quais foram as observações que eu fiz na sessão passada? Eu tinha esperança de a gente poder ter umas mudanças no relatório. É que o projeto que veio originalmente retomava da lei federal os dispositivos relacionados à obrigação de usar a CID para mitigar os problemas socioambientais. Eu acho que a repetição, ou não seria abundar, porque se abundasse também não prejudicaria, mas repetir os dispositivos, conforme estava no projeto original, seria muito bom, para deixar claro o objetivo da comissão. Isso, infelizmente, não foi feito, não é? Segundo lugar, era garantir, já que está se autorizando aqui a criação de um novo imposto, ainda que aqui a gente esteja, de certa forma, tangenciando, eu tenho a posição crítica, sabe por quê?
Não é por princípio que eu seria contra uma nova contribuição, mas amanhã a imprensa vai dizer que criou-se um novo imposto municipal, as CIDs municipais. Cada prefeito vai mandar para a Câmara um novo projeto e em breve nós teremos o cidadão pagando nos seus municípios. Acontece que aqui foi falado que o objetivo qual é? É o sonho da tarifa zero, do passe livre. A gente sabe que alguns municípios não vão conseguir. Mas se nós, por exemplo, pudéssemos ter deixado claro que o município só tem autorização para criar a CID se ele se compromete a investir todo o recurso na redução dos custos para o cidadão, o usuário do sistema de transporte coletivo, aí sim seria positivo. Isso não está claro, viu, relator? Com todo respeito ao trabalho, não quero dizer que não é sério, do seu esforço, não. Mas que não está claro, isso vai ser usado contra a comissão, às vezes acaba sendo prejudicial a uma ideia que podia ser aprovada de forma mais tranquila pelo povo, e não deixar margem para agitação da imprensa contra a decisão que foi tomada. E, ao mesmo tempo, o município teria que se comprometer com a transparência. Por exemplo, a cada 6 meses, publicar quanto arrecadou e de que modo está sendo aplicado. Então, como nem ficou assim, objetivamente dito, explícito, que o princípio da transparência era obedecido, aí que seja um princípio constitucional, tem que ser obedecido. Mas nós sabemos, agora mesmo, me permita, eu vou concluir, eu estou vindo da comissão da reforma da Previdência. E estou aqui com 3 respostas mandadas pelo ministro das Relações Exteriores. Gerou maior crise ali. Estão propondo, não sei se vão poder aprovar, um extra pauta para convocar o ministro. Eu não vou ler aqui, mas em síntese ele diz: acabou o Ministério da Previdência. Como mandaram para mim, eu não tenho o que responder. Então vocês são uns babacas. Mas ele diz: como houve pedido do senador tal, do deputado Ivan, Edmilson, estamos mandando algumas respostas aí. Mas não podemos mandar os dados completos, porque é muito complexo, e o orçamento não prevê. Então vocês, babacas, aprovaram um orçamento para 2017 sem prever recursos para se garantir cópias e viabilizar informação à comissão especial que discute uma reforma da Previdência tão séria, tão complexa, tão destrutiva de direitos. Isso não é sério, é um desrespeito aos deputados e ao povo brasileiro. Mas eu estou aqui com um documento para não dizer que é exagero, assinado pelo ministro da Fazenda, o todo-poderoso, que acha que pode desrespeitar o povo e os representantes do povo nesse parlamento. Então, por isso que eu digo, mesmo deputados têm negado o direito à informação. Aí um prefeito lá arrecada, não presta contas, e de repente o sonho, que eu acredito na sua sinceridade, de ver os recursos investidos para a busca do passe livre, e acaba sendo mais um dinheiro desviado para enriquecimento de político bandido e das empresas de transporte, enfim, que dominam os meios nas grandes metrópoles, principalmente. Por isso que eu, sem querer focar uma crítica ao conteúdo, porque tem uma função social e ambiental, né, e ecológica, mas eu acho que nós perdemos a oportunidade de deixar as coisas mais explícitas, de modo que acaba sendo um prejuízo. E aí, eu cheguei atrasado, porque estava na Comissão da Reforma da Previdência. Se tivesse aqui, ou votaria contra ou me absteria apenas por conta destas questões. Mas, de qualquer forma, quero dizer que respeito o trabalho, apesar das divergências, e por causa delas, inclusive, de Vossas Excelências. Obrigado.